Vamos lá, pessoal. Mais uma videoaula. A segunda aí do nosso curso. Hoje é domingo, solzão, praia. Olha aí, passear, nada disso. Hoje é dia de estudar, praticar um pouquinho de recuperação, para que a gente consiga alcançar nosso objetivo, que é aprender aqui a aula de estrutura de dados. Então, vamos continuar aqui com o nosso curso. O que a gente viu na aula passada? A gente começou a ver a estrutura de lista, por que isso? E só recapitulando, né? Estrutura de dados representam as formas que a gente vai armazenar os dados, né, são as estruturas de armazenamento de dados que o computador, né, tem. Mas cada estrutura de dados ela resolve um problema específico de uma forma de estruturação dos dados. Assim como é que é na vida da gente. Por quê? Porque se a gente vai no nosso quarto, no nosso guarda-roupa, a gente organiza nossos dados, ou seja, nossas roupas, né, nossos objetos de formas diferentes. Por exemplo, a gente usa a calceira para guardar as calças, a gente usa os cabides, né, para guardar as camisas, mas a gente tem aquela parte do meio que a gente coloca os nossos objetos organizados, temos as gavetas que fomos, sei lá, roupas de cueca, meia, né? Então, a gente no guarda-roupa, a gente tem estruturas diferentes para armazenamento das nossas roupas. Né? E pode estar bagunçado ou não, pode estar organizado. Então, isso depende da forma que a gente está guardando. Né? Então, pode estar organizado, pode estar bagunçado. Então, a estrutura básica para tudo isso é a lista. Né? Porque a lista é utilizado basicamente para tudo. Por exemplo, sei lá, se a gente vai no supermercado, o que a gente vai fazer para organizar nossas compras? Uma lista de compras. Então, a gente organiza itens numa lista de compras. Então, o que a gente está vendo aqui agora? A gente está vendo lista estática. O que é lista estática? Ela tem uma alocação fixa de lugares. Imagine que a gente pega um papel, né? A gente tem um papel aqui na mão da gente, supor que a gente tivesse um papel aqui, e a gente tivesse, sei lá, um armazenamento fixo, né, de, de itens que a gente fosse trabalhar, né? Para comprar no supermercado e tal. Então a gente teria um espaço finito, né? Porque o papel ele tem um espaço finito de linhas. Lembre uma folha de caderno. Né? Então, uma folha de caderno ela tem um espaço finito de linhas, né? E a gente não pode, infelizmente, aumentar isso aí ao decorrer do tempo. Então, o caderno ele é fabricado para aquilo ali, para ter um espaço finito. Então, a gente está trabalhando com uma lista finita. Então, a gente vai no supermercado e vai comprar uma lista finita. Tá entendendo? Então, a gente vai colocar, sei lá, maçã, vai colocar lá maçã, café, então a gente vai colocar aqui maçã, café, sei lá, leite, ovos. Então a gente vai ter um espaço crescente finito para trabalhar. Então isso é uma lista. Então a gente vai trabalhar com isso. Então o que a gente viu no método na semana passada? Como a gente adiciona esses elementos na lista. Né? Então a gente está adicionando aqui a maçã, o café, o leite, os ovos, né, nesse elemento da lista. E como a gente vai é, e como a gente vai imprimir isso aí. Então, se a gente tem aqui no caso um, dois, três, quatro espaços preenchidos e dois espaços vazios. Então a gente não vai imprimir essa parte que está vazia aqui, não vai sair a impressão. Então quando a gente vai comprar algo, a gente não vai imprimir algo vazio. Então a gente só pode imprimir o que está preenchido, né? Então a gente só vai imprimir isso aí, certo? Então a gente vai trabalhar com esse tipo de espaço, certo? Então, mãos à obra. O que a gente viu na aula passada, está aqui, o método de adicionar e o método de imprimir. Pronto, beleza. Tem uma otimizaçãozinha que eu vou fazer no método de imprimir, mas a gente vai ter que trabalhar devagarzinho. O que a gente vai ver nesse vídeo aqui agora? A gente vai ver a parte de como buscar, né, itens na lista de status, certo? Então acho que eu vou tomar uma estratégia diferente, eu vou gravar só a parte de buscar, não vou gravar outro vídeo só para a parte de excluir, e depois a gente vai gravar outros vídeos para ajudar vocês aí, certo? Então a gente vai trabalhar com Visual G ainda, eu prometi na aula passada ser Java já, mas nessa aula a gente já vai aprender coisas em Java, certo? Então, vamos lá, fiquem atentos. Se a gente tem o nosso algoritmo aqui, então a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar aqui, certo? Um
oportunidade para a pessoa buscar. Certo? Então vamos lá. Vai buscar o elemento. Ele vai buscar o elemento. Caso 3. Buscar. Caso 4. Obrigado, volta sempre. Aqui a gente ajeita para sair. E aqui a gente ajeita para ver. Pronto. Então a gente adicionou uma nova opção para buscar. Mas lembre-se, isso aqui não existe ainda, certo? Beleza. Vamos deixar isso aqui em standby e vamos trabalhar aqui no nosso gráfico. Vamos lá. Lembra do seguinte. A gente trabalhou na aula passada o seguinte. A gente tem 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4. Pronto. Então temos 5 posições, certo? Então vamos lá. Vamos lá. Cadê o lápis? 0, 2, 3 e 4. Beleza. E o que quer dizer aqui? Então vamos imaginar que a gente teria aqui o número 8, o número 6, o número 7 e o número 10. Qual é o nosso tamanho? Aí o que está? Quando a gente for para o Java, eu vou fazer uma otimização dessa parte de tamanho. Então a gente vai ter 3 variáveis de controle, certo? Nesse caso aqui do Visual, a gente vai trabalhar só com 2 variáveis de controle. Que seria o tamanho, que é o tamanho de quantas posições estão ocupadas, né? Que na aula passada o pessoal disse, professor, vamos chamar de contador? Então, nessa aula agora, vamos chamar de contador, certo? De conte. Beleza. Nosso conte aqui é 4. Então, só está a posição para 3, então vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui e vamos botar para contador, certo? Então, contador, o pessoal disse, não, professor, vamos trabalhar com contador, pronto. O contador vai contar quantas posições a gente tem, certo? Contador, certo? Contador, contador. Pronto, só isso. Contador. Pronto. Então, se contador menor do que 3, eu ainda posso. Por quê? Porque o contador sempre aponta para a próxima posição se o contador menor que 4. Desculpa. Então a gente vai sempre fazer o seguinte. Na parte de adicionar, a gente vai perguntar o quê? Se o contador está em se o contador menor que 5, tá certo? A gente vai perguntar se o contador ainda está apontando para cá. Então, se o contador é menor que 5, certo? Então ele está apontando para cá, então eu posso apontar para a próxima posição vazia. Então, se ele é menor que 5, ou seja, se eu já tenho 5 elementos preenchidos, né? Então o contador pode ser adicionado. Então o contador sempre aponta para a última posição vazia. Nesse quarto aqui é 4. Se eu adicionasse aqui outro elemento, enfim, se eu adicionasse aqui outro elemento, 9, então o contador apontaria para 5, tem 5 elementos. Então, a próxima posição que ele está apontando aqui não existe, então ele não vai permitir adicionar na lista. Vamos lá. Vamos para buscar, certo? Imagine que o usuário quer buscar o item número 10, certo? Então o nosso vetor está preenchido assim e o usuário quer buscar o item número 10. Então o que a gente vai fazer? A gente vai posicionar o cursor aqui. Como é que a gente posiciona o cursor aqui? A gente, para navegar num vetor, a gente tem que pegar uma variável de apoio, que a gente vai chamar de i, né? Para i igual a 0. Né? Então, se eu pegar o nosso conjunto, a gente chama de conjunto lá, né? Mas para ficar mais fácil de desenhar aqui, eu vou chamar de vetor, certo? Nosso vetor, que lá no caso da gente tem chamada de conjunto, né? Então, o nosso vetor, na posição i, certo? Quanto é i? 0. Deixa eu só organizar aqui para ficar um pouco mais distante, para a gente começar a trabalhar, certo? Então, imagine o seguinte.
Deixa eu colocar aqui para a gente começar de novo. Eu vou chamar o cara lá de Conte, né? Então, o Conte está com, nesse caso aqui, 5, certo? O Conte está com 5. E a gente vai ter uma variável chamada I, que é o índice, né? Sempre que a gente usa como variável auxiliar para índice, certo? O índice está com 0. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer com que o cursor navegue. Então o cursor está aqui. Para que o cursor esteja aqui, V na posição I. Quanto é I? I é 0. Então, isso aqui significa que eu estou fazendo o quê? Isso aqui significa que eu estou fazendo V na posição, ou seja, nosso conjunto na posição 0. O vetor na posição 0. Quem é o vetor na posição 0? 8. Pronto. Então é assim que a gente vai navegar. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar. A gente vai criar uma variável chamada número, que vai ser fruto de um layer. Certo? Vai ser fruto de um layer. Então, o usuário vai ler número. Aí vamos supor que o cara digitou aqui 10, certo? Tacou aqui. Então, ele digitou 10. Beleza. Aí a gente vai fazer o seguinte, vai navegar. Então, V na posição I. Quem é a posição I? 0. Então, ele vai perguntar o quê? Se V na posição I é igual a 10. Então, o cursor. É não. Então, a gente não faz nada. Passa para a próxima. Aí, I deixa de ser 0 e vai ser 1. Então, V na posição 1, quem é? 6. 6 é igual a 10? Não. Passa para o próximo. Então, a lógica do buscar é essa. É simples. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, a gente vai ler do usuário. Então, vamos lá para o algoritmo. Para a gente começar a construir o método buscar. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Então, não buscar. Certo? Então, o que a gente vai precisar primeiro de tudo? A gente vai precisar de número, que eu declarei lá, inteiro também. E a gente vai entrar aqui e vai dizer digite o número a ser buscado. Beleza. E aqui, ó, leia número. Beleza. Então, vou fazer o seguinte. Uma vez que eu li o número, eu quero saber se o número existe na lista, certo? Só que pode acontecer o seguinte. A lista está recém-criada. A lista está vazia. Então, o que eu vou colocar para já otimizar o código? Se contador, se o contador ele for igual a 0, é porque a gente... Ixi, Maria. Desculpa, viu? É o costume do Java. Mas a gente vai pro Java assim, certo? Se o contador for igual a 0, é porque não tem elemento na lista. Então a gente vai fazer o quê? Escrever lista vazia. Então a gente não pode encontrar ninguém, porque não tem ninguém na lista. E se não, pronto. Então primeira coisa de tudo, não vamos dar trabalho para o processador se a lista estiver vazia. Se a lista estiver vazia, acabou-se. Eu não vou procurar nada que não vai existir. Certo? Agora, se o contador tiver pelo menos um elemento na lista, se o contador tiver pelo menos um elemento na lista, então a gente vai continuar a nossa busca, certo? Vamos lá. Então, seguinte. Se o contador for 0, se for maior que 0, né? Ou seja, se o contador não for 0, ou não tiver sido inicializado ainda, certo? Então a gente vai trabalhar. E para a gente trabalhar, para a gente navegar no vetor, o que eu falei? A gente vai fazer o que? Um para. Então, ó, vamos lá. Para ir de 0 até... Ah, então vamos lá. Até quando, gente? A gente viu isso na aula passada.
Então, ó, se o contador tem, no caso aqui, ele está com 5, então C é 5, aqui é o C5. Se o C é 5, deixa eu grifar aqui. Então veja. Então, se eu botar aqui até contador, certo? Então, eu estou varrendo todas as posições do meu vetor, certo? Então, até contador. Mas olha o que vai acontecer. Vamos lá. Quando nosso Vzinho, o V de I, for para I igual a zero, ele vai vir para cá, não vai? Aí passou. Para I igual a 1, ele vem para cá para o número 6, né? Para I igual a 2, então ele vem para cá, não vem? Vem. Para I igual a 3, então ele vem para cá para o 10, não vem? E para I igual a 4, ele vem para cá para o 9. Só que se eu for até contador, ele vai fazer o quê? Para I também é igual a 5. Só que 5 existe? Aí o que ele vai fazer? Estourar o vetor. Então sempre quando a gente for, por quê? Porque estavam acostumados a trabalhar de 1 a 5. E a gente agora não está trabalhando de 1 a 5, está trabalhando de 0 a 4. Por que isso? Porque quando a gente for para o Java não dá essa oportunidade da gente escolher aqui. Tá vendo aqui que a gente declara aqui que a gente quer escolher quais são as posições do vetor? Então a gente podia ser muito bem de 1 a 5 aqui, mas por que eu não estou trabalhando com isso? Porque quando a gente for para o Java não dá essa oportunidade, essa flexibilidade para a gente escolher de quanto começa o vetor, quanto termina e tal. E a gente não tem essa oportunidade. Por quê? Porque o Java é fixo. Se a gente quer 5 posições, ele bota 0 a 4. Se a gente quer 7, 10 posições, ele bota de 0 a 9. Então o Java é simplesmente fixo. Isso aí não dá essa flexibilidade para a gente escolher como aqui no Visual. Então, qualquer linguagem de programação, Java, C e tal, PHP, então ele não dá essa flexibilidade para a gente. Então a gente tem, como a gente tem essa flexibilidade aqui no visual, a gente tem que esquecê-la. Então a gente tem que desapegar da flexibilidade de começar com 1. Então a gente vai ter que sempre começar com 0, certo? Beleza. Então a gente tem que tirar esse negócio da cabeça de 0. Aí veja. Então a gente vai ter que sempre até contador menos 1. Por quê? Porque ele vai de 0 a 4. Porque o contador está com 5 nesse momento. Então, ó, contador menos 1. Então, a gente vai sempre trabalhar assim. Quando a gente for para o Java, você pode colocar a condição de parada do mesmo jeito. Deixa eu abrir o comentário aqui. Se eu quiser trabalhar no Java, então a gente botaria lá for e, né? A gente no for, a condição de parada da gente que eu vou explicar. Vocês já estão começando a pegar a sintaxe agora do Java, né? Então, a primeira condição é inicialização do do nosso variável auxiliar, o contador, né? Então, nossa variável auxiliar de índice, né? Por isso que a gente usa aí, índice, certo? Então, i pode ser, né? Então, i, né? Até contador menos 1. Então, i só vai, né? Menor ou igual, né? Então, i só pode ser menor, igual até contador menos 1. Ou, a gente pode tirar esse menos 1 e ser menor. Certo? Então, menor que. Mas como aqui a gente está no Visual, a gente não tem essa possibilidade de escolher qual é a nossa condição de parada, a gente tem que ser até, então, contador menos 1. Então, vai ficar muito claro quando a gente for, daqui a 2 vídeos, o Java, certo? Então, vamos lá. Vamos continuar devagarzinho aqui. Então, veja, então a gente já viu como a gente vai rodar no nosso algoritmo, certo? Beleza. Vou mostrar para vocês bem devagarzinho, do jeito mais simples de fazer até o jeito mais otimizado, certo? Beleza. Então, procedimento de busca. Então, ó, se o nosso conjunto na posição i for igual ao número que o usuário leu, né? Então, se não,
Isso. Certo? Então vamos trabalhar devagarzinho. Então aqui a gente vai escrever. Escrevam número achado na posição I. Certo? Então número achado na posição I. Escreva o número não encontrado. Então a gente tem uma função aqui para buscar. Então a gente vai de casa por casa perguntando se o número que o usuário digitou é o número que se encontra no nosso vetor. Vamos lá executar. Então eu vou adicionar primeiro o número 10 e vou mandar buscar, certo? Então eu vou mandar buscar 10. Eita, desculpa, gente. Então, tentado não. Para aí do a zero. Peraí, deixa eu ver. Vou terminar a execução aqui. Para e igual não. Isso é o costume do Java, gente. De zero até seu costume de Java já, gente. Mas a gente vai acabar com o visual, gente. Na próxima aula, eu prometo. Certo? Então vamos lá. Vamos executar o algoritmo. Adiciono aqui 10, busca 10. Meu Deus. Gente, meu perdão. É o costume do Java que são dois iguais. Falo tanto de Java e quando eu venho pro Visual que me quebra todinho. Eu tô programando em Java. Lista vazia. Beleza. Então eu estou buscando um lugar onde a lista não está preenchida ainda. Beleza. Então a gente vai aqui, adiciona o 10, manda buscar número encontrado na posição 0. Beleza. Tranquilo. Vamos adicionar mais um número. 20, mais um, 30, mais um, 40. Vamos lá. Então a gente vai lá e vai buscar o número 40, que é o último. O que vai acontecer? Ops, veja. A cada interação, ele imprimiu número não encontrado. Vê como está nosso algoritmo. Está funcional, mas não está legal. Certo? Nosso algoritmo está assim, está funcional, mas não está legal. O que a gente vai fazer? Vai melhorar. Então a gente começa com o algoritmo funcional, ou seja, ele está funcionando, mas não está de um jeito tão agradável. Certo? Vamos lá. Vou sair aqui para a gente dar uma melhoradinha aqui. O que aconteceu? Vamos aqui para o visual. A cada interação minha, ele pergunta e depois ele, se o número não for igual, ele imprime que não achou. Mas não é verdade. Por quê? Porque o que aconteceu aqui? Ele chegou nesse aqui, perguntou, ele está procurando pelo 10, certo? Ele está procurando pelo 10. Se ele chegou aqui no 8 e não achou, ele diz, ó, eu não achei o número. Mas ele não sabe ainda se o número existe. Por quê? Porque existem várias outras casas para frente, só que ele já, de princípio, ele já está dizendo que não encontrou. Isso está errado. Por quê? Porque pode ser que ele encontre. Ou seja, ele não encontrou nessa casa aqui específica. Ele está funcionando por quê? Porque se o número tiver, ele acha. Ele, no final, ele diz que o número foi encontrado. Ou pior, se o número tiver no meio, ele vai dizer número, vamos supor, número, eu quero achar o 7. Ele vai dizer aqui, número não encontrado. Não. Para esse, também não. Eita, é o 7, ó. Aí beleza. Aqui ele achou. Beleza. Ele vai imprimir. Achei. Aí depois aqui de novo. Não achei. Não achei. Aí vai ficar o teu sistema com 5 mensagens dizendo que 4 não encontrou e 1 encontrou. E essa aqui no meio que vai ficar um pouco difícil para o usuário identificar se ele achou ou não. Por quê? Porque vai estar no meio das mensagens que não encontrou. Porque normalmente o usuário lê a última mensagem. E como é que a gente vai fazer para trabalhar com isso aí? Certo? Eu vou criar uma variável nova chamada
posição. E vou inicializar ela aqui. Deixa eu ajudar bastante aqui na didática do sistema. Posição encontrada. Vai ficar bem grande a variável para vocês entenderem. O que é isso aqui? Posição encontrada, eu vou inicializar ela com -1. Por que isso? Porque, veja, se a gente tem um contador aqui, se a gente tem um contador que determine qual a posição que o item vai ser, qual a posição que o elemento vai ser encontrado, só que a gente começa de zero. Por que inicializei com -1? Porque a gente começa de zero. Porque se eu inicializasse com zero, se eu não achasse o elemento no algoritmo todo, ele ia dizer posição zero. No final, a posição ia estar zero. Então, está errado porque a zero é a primeira posição. Então, ele foi encontrado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma variável chamada posição aqui. Vamos lá. Aqui vão ser nossas variáveis, certo? Tá. E vou fazer aqui uma estrutura para a gente armazenar as variáveis da gente. Então, fazer uma depuração visual. Então, vamos lá. Posição, se fosse zero, certo? Vamos lá. Posição zero. O i é zero. Também que a gente vai considerar a posição zero, né? Varrido do elemento zero. E nosso contador é 5. Beleza. Aí vamos lá, vamos para o nosso para, certo? Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui, se eu achei o número, posição vai receber o índice que, opa, posição contrária, vai receber o índice aqui, e no final eu vou imprimir aqui, escrivão, posição do elemento. Posição encontrada, certo? Boa. Aí vê o que acontece. Se eu estou buscando o número 10, certo? Então a gente tem aqui, para nosso V na posição I, e a pessoa digitou 10, né? Aqui, 10 em vermelhinho ainda. Então ele vai perguntar se V na posição I é igual a 10. Quem é V na posição I? Se I é 0, então V na posição I é 8. 8 é igual a 10? Não. Então, primeiro, ele fez o quê? Nada. Não mexeu em nada. Então, não é nada, não faz nada. É diferente, não faz nada. Certo. O que a gente vai fazer agora? Para V na posição I, que não é mais 0, e agora é 1, dá quanto? 6. 6 é igual a 10? Não. Então ele não faz nada, porque ele continua com 0. E não é mais 0, não é mais 1, agora é 2. Então, deixa eu apagar aqui. Então, V na posição I, que é 2, né? Então a gente está aqui apontando para cá para 2. Nesse momento a gente está aqui. Então 7 é igual a 10? Não. Então, I também não faz nada, certo? Então, agora I é 3. Estamos aqui. 3 tem o quê? 10. 10 é igual a 10? Beleza. Então, ó, o que ele vai fazer? Aqui, ó. P recebe I. Se I, se I aqui estaria com 3, né? Estaria com 3 que eu estava fazendo aqui. Então, P agora deixou de ser 0 e vai ser 3. Ele continua. Agora I é 4. Quem é 4? 9. Quem é 4? 4 é 9. Então, o vetor na posição 4, né? É o número 9. 9 é igual a 10? Não. Então, ele vai terminar aqui com P igual a 3.
certo? Vamos testar. 10, 20, 30, 40, 50. Então vamos buscar o número 40. Então, ó, deixa eu buscar. Eita, gente. Ponto de vírgula que é do Java para encerrar o comando. Certo, tá com a sintaxe incorreta. Vamos lá. Costume do ponto de vírgula. Eita, tem outro ponto de vírgula aqui. É o costume do ponto de vírgula. E aqui não é igual. Aqui é recebe. E aqui é recebe. Beleza. Então vamos lá. 10, 20, 30, 40, 50. Beleza. Então o que a gente vai fazer? A gente vai buscar o número 40. Então, ó, posição 3, igual que a gente teve lá. Aí vamos lá, vamos botar um caso que a gente não acha, a gente vai procurar. Vamos para cá. A gente vai procurar um elemento que não existe, certo? Vamos imaginar que o usuário aqui é cá, aqui é 0. Vamos continuar com, vamos supor que é 0. Porque eu coloquei o menos 1. Entenda porque eu coloquei o menos 1. Porque veja, se o usuário digitou 11, certo? Deixa eu botar vermelho aqui como está. O usuário digitou N11, certo? Então a gente vai fazer o quê? Para ver na posição I, certo? Que seja igual a 10. Está buscando 10. Desculpa. Que seja igual a 11, certo? Então, ó, V na posição 0 é 8. 8 é igual a 11? Não. Então, na posição 1 é quanto? 6. 6 é igual a 11? Não. Então a gente veio para cá agora. V na posição 2 é quanto? 7. 7 é igual a 11? Não. Para cá. V na 3 é 10. 10 é igual a 11? Não. V na 4 é quanto? 9. 9 é igual a 11? Tá aqui já. É quanto? Não é. Aí ele vai fazer o quê? Não vai levar canto nenhum. Aí ele retornar o quê? Aqui agora. 0. Só que a posição 0 é uma posição válida do meu vetor. É 8. Ou seja, é como se ele nunca achar o número que você digitou, ele sempre vai dizer que está na primeira posição. Então isso vai dar erro. Por quê? Porque na primeira posição tem 8, não 11. Então por que a gente coloca menos 1? Porque se ele dizer que achou na posição menos 1 aqui, então se não fosse 0, fosse menos 1 aqui, ao final do algoritmo ele estaria com menos 1. E menos 1 não existe no vetor. Não existe um vetor que começa de menos 1, começa de 0. Então ele sabe, eita, como o retorno é menos 1, então ele não achou. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou sair e vou terminar o meu algoritmo. Então para a gente terminar esse método de buscar, o que acontece? A gente vai colocar aqui, agora sim, a gente só vai imprimir uma vez. Né? Se posição encontrada igual a menos 1, diferente de menos 1, que eu vou aproveitar que está ali já. Então, se ele não for menos 1, é porque ele existe. Né? Então, elemento encontrado na posição. Aí sim, else não, else não. Então, se não. Português. Fim não. Ponto ofensivo. Então veja, a gente vai aqui.
E a gente coloca aqui elemento não existe, não encontrado. Vamos lá, rodar. Vamos lá rodar nosso algoritmo. Então vamos lá. A gente vai executar aqui. Adicionar. A gente vai adicionar aqui 10, 20, opa, opções várias. 30, 40, 50. Beleza. Tranquilo. Então a gente vai fazer isso aqui. E a gente vai imprimir. Eita, eu esqueci do tamanho lá, né? Peraí. Continuar. Esqueci do tamanho. É conjunto. Substituir. Não. Computador. Então, vamos lá de novo. 10, 20, 30, 40, 50. Então, a gente vai buscar o número 10. Já achou na posição 0. Por quê? Porque nossa lista é composta de 10, 20, 30, 40, 50. Vamos buscar. Então, vou buscar o elemento 50. Na posição 4. Quer dizer, era 4, é o último. Beleza, tudo certo. Então, vamos botar um que não tem? 55. Elemento não encontrado. Então, nosso método de buscar está perfeito. Pessoal, vou dar uma almoçada agora. Essa videoaula de buscar fica por aqui. Então, a gente vai, na próxima aula, ver o método de remover, que é o mais complexo. Certo? Um abraço para vocês e espero que tenham gostado. Desculpa o chiado aí. Estou tentando tirar esse danado desse chiado, mas o meu canteiro está bugado. Vamos lá.